Já chega de não ser capaz de identificar e tratar uma infecção urinária em um paciente pediátrico no pronto-socorro. Meu nome é professor Matheus e hoje eu vou te ensinar a não passar esse perrengue. Hoje, na MindPads, nós vamos expandir nossa cabeça para falar sobre infecção urinária. Quando a gente fala sobre infecção urinária, nós estamos comentando que é a segunda infecção bacteriana mais prevalente na pediatria. E ela está associada a algumas, digamos, malformações que podem te ajudar no seu diagnóstico ou podem fazer com que você oriente o paciente a continuar a investigação após a sua alta. Como, por exemplo, refluxo vésico-uretral, válvula de uretra posterior. Nós temos também doença renal policística, pacientes que usam muita sonda vesical de demora, pacientes imunossuprimidos, neonatos, meninos que ainda têm o prepúcio, pacientes não circuncidados. São alguns fatores de riscos que podem levar à apresentação de uma infecção urinária nesse paciente. Então tá, Matheus, como é que eu vou pensar na infecção urinária? Qual é o quadro clínico? Mais uma vez, não é um quadro clínico muito fácil, muito dado. Ele é muito variado, principalmente pela faixa etária diferente do paciente. Em pacientes menores de 3 meses, a gente pode encontrar, de forma mais comum, uma febre, vômito, letargia, irritabilidade. De forma um pouco menos comum, dor abdominal, icterícia, hematúria, uma urina fétida, por exemplo. E olha aqui, uma das coisas mais comuns que você vai ouvir uma mãe falando no pronto-socorro quando ela acha que a criança está com infecção urinária é: a urina do Benjamin está muito forte, a urina está com um cheiro muito forte. Mas como a gente acabou de falar aqui, não é um dos sintomas mais comuns. Se a gente pegar os pacientes maiores de 3 meses que ainda não são capazes de verbalizar, febre, que é o clássico, mas pode ter dor abdominal, vômito, anorexia, letargia, irritabilidade, pouco ganho ponderal, enquanto que as crianças que já são capazes de verbalizar, ela pode te falar que está com dor na hora de fazer xixi, que está indo muito no banheiro, além dos demais sintomas clássicos que a gente já conversou anteriormente. Para você sair da sua suspeita e ir para o diagnóstico, é importante também que você saiba utilizar qual é o melhor método de acordo com o perfil desse paciente para esse diagnóstico. A urocultura é padrão ouro. Porém, a urocultura demora mais ou menos de 48 a 72 horas para sair o resultado, de acordo com o lugar onde você está e de acordo com o laboratório que presta serviço à sua unidade de urgência. Então, não é um exame que dá para você pedir para o paciente ficar ali esperando para você decidir começar a tratar ou não. O EAS, que é um clássico, ele pode mostrar uma piúria que varia um pouco, de acordo com o valor de referência desse laboratório, mas de 5 a 10 leucócitos por campo, você começa a pensar na possibilidade de infecção urinária. O nitrito positivo, a presença de esterase leucocitária, esses são exames não invasivos. Se você pensar em exame mais invasivo, nós temos a punção suprapúbica, que qualquer contagem de leucócito caracteriza como infecção urinária. Outras opções temos o cateterismo vesical. Quando a gente fala de infecção urinária, a nossa moeda de análise é a unidade formadora de colônia por ml. Então, no cateterismo vesical, nós temos acima de 50.000 unidade formadora de colônia por ml, você já pensa numa infecção urinária. E no caso do jato médio, que é o famoso fazer o xixi no potinho, acima de 100.000 unidades formadoras de colônia por ml. Isso é para você pensar nos diferentes tipos de exames que podem te levar ao diagnóstico de infecção urinária. Se você pegar um documento da SBP que eu trouxe aqui para vocês, ele ensina a gente a jogar um pouco com isso de acordo com o que você tem disponível no seu sistema. Principalmente quando falamos de pacientes de 1 mês a 2 anos e menores de 3 meses ou maiores de 3 meses. Olha aqui, em paciente menor de 3 meses, a cultura precisa ser por uma coleta invasiva. Então você vai usar uma punção suprapúbica, que não é comum de se fazer no pronto-socorro, mais em serviço especializado, mas
passar um catéter vesical nesse paciente. Se o paciente tem maior de 3 meses, mas não está com o estado geral comprometido, existem alguns testes rápidos com fita reagente, ou você coloca o famoso saco coletor. Só que o saco coletor, ele pega muitas impurezas da pele. Então, assim, se o saco coletor veio com um exame com alteração, uma leucocitura, um nitrito positivo, você não consegue garantir que realmente é uma infecção urinária. Então, te obriga a proceder com uma coleta invasiva, como, por exemplo, o cateterismo vesical. Porém, se no saco coletor ele veio com um exame normal, zeradinho, negativo, como a gente fala, já é uma fonte confiável de você falar que realmente não tem uma infecção urinária. Se toda ali a bactéria que já tem naquele local onde você colocou o saco coletor e o exame veio normal, você fica mais tranquilo. Mas essa opção é só se o paciente não tiver com o estado geral comprometido. Se você está com comprometimento do estado geral, você já pensa numa infecção urinária mais alta, na pielonefrite. Faz com que você precise ser um pouco mais meticuloso, um pouco mais direto e efetivo nesse seu exame. Então você vai fazer o quê? A coleta invasiva desde o início. Ok? Diagnosticou, pediu o seu exame, saiu o resultado, independente de qual seja. Fechou como infecção urinária? Vamos agora à antibiótico terapia. Varia um pouco do lugar que a gente está falando, tá bom, gente? Se você pegar a diretriz inglesa, italiana, australiana, eles falam que o tratamento é de mais ou menos 10 dias. Enquanto que algumas americanas e as canadenses falam de 7 a 14. Então a média de 10 dias está ali para você poder ser efetivo no seu tratamento. Olha, criança com idade menor de 2 meses você não pode brincar. Então são pacientes que você usualmente indica a hospitalização para o tratamento inicial desse paciente, para depois ele ser reavaliado e você saber se ele já pode continuar com tratamento ambulatorial ou se vai continuar com tratamento venoso até o final. Menores de 2 meses, pacientes com algum grupo de risco, como por exemplo a não adesão ao tratamento, ou paciente crítico, Obviamente você não vai liberar um paciente com estado geral ruim. Então tá, Matheus, você falou que a gente vai utilizar a antibiótico terapia, o tempo de antibiótico terapia, mas não me falou qual é. Calma, vou te falar agora, para você poder abrir essa gavetinha do tratamento na sua cabeça. Se a gente está falando de um comprometimento do estado geral, nós estamos comentando sobre a pielonefrite. Então é necessário que nesses casos, se você for fazer o tratamento parenteral, ou seja, venoso, você tem a opção de cefuroxime, gentamicina, amikacina, cefotaxime e o pipetazo. São algumas opções para pielonefrite de drogas parenterais. Observe que eu já trouxe para vocês aqui do ladinho, é só você tirar uma foto, pausar o vídeo, com quantos miligramas por quilo e a forma que você vai usar essa medicação, de 8 em 8, de 12 em 12. Se for uma droga via oral, o paciente não está com estado geral comprometido, você já tem o mais clássico, que é a amoxicilina com clavulanato, ciprofloxacino, por exemplo, mas é sempre bom você ficar de olho em alguns detalhes. Se você continuar com a gente até o final desse vídeo, eu vou te dar uma dica sobre isso. Um tratamento via oral de cistite tem a nitrofurantoína, cefalexina ou o sulfametoxazol mais a trimetoprima. Mas normalmente a gente não usa mais a nitrofurantoína se o paciente já está com um quadro febril. É necessário uma maior penetrância do antibiótico no parênquima renal e a nitrofurantoína ela não consegue fazer isso muito bem. Então agora eu falei para vocês como diagnosticar, os exames que existem, eu te falei o tempo de tratamento e te falei o antibiótico. Mas eu prometi para você uma dica. Que dica é essa? Eu sei que às vezes vai bater o desespero no plantão e você não está conseguindo achar o material. Algumas organizações de maior renome no país, existem guias farmacológicos disponíveis que você pode até pesquisar no Google. Então, por exemplo, você está lá, amoxicilina com clavulanato, não sei prescrever. Guia farmacológico, amoxicilina com clavulanato, Albert Einstein. Ou, sei lá, algum outro grande hospital. Normalmente esses locais têm esses guias farmacológicos para poder te ajudar, caso você fique na dúvida. Ok?
Essa dica aí, ó, salvou muito colega meu no plantão. Mas eu sei que você não vai passar por isso. Primeiramente porque você está assistindo a nossa série da MindPads, que vai te ajudar a abrir a mente exatamente para o que precisa. E segundo, porque você vai curtir esse vídeo, você vai ativar o sininho e vai começar a seguir essa página, para que no próximo vídeo que sair você já esteja pronto para atender um paciente pediátrico. Até a próxima, galera!